O ano era 1937. No leste da Ásia, uma sombra escura e implacável se estendia sobre a China. O Japão imperialista, impulsionado por uma ambição expansionista e uma ideologia de superioridade, avançava com ferocidade sobre o território chinês. Décadas de tensão geopolítica haviam se acumulado, e agora, a iminência de um conflito em larga escala não era mais uma ameaça distante, mas uma realidade palpável que sufocava o ar com o cheiro de pólvora e medo. O exército japonês, bem treinado e brutalmente eficiente, marchava com uma determinação fria, esmagando qualquer resistência em seu caminho, alimentando a máquina de guerra com a crença inabalável em seu destino manifesto. No coração da China, Nanquim, a capital, pulsava com vida e história. Era uma cidade de contrastes, onde a arquitetura ancestral se misturava com os primeiros sinais da modernidade, um centro cultural e político de inegável importância. Seus becos e avenidas abrigavam mais de 1 milhão de almas, pessoas comuns que viviam suas vidas, alheias à tempestade que se formava no horizonte. Crianças corriam pelas ruas, suas risadas ecoando entre os templos e casas de chá. Mulheres teciam sedas coloridas, comerciantes negociavam nas praças movimentadas e estudiosos debatiam filosofia em bibliotecas repletas de manuscritos antigos. Para o povo de Nanquim, a vida seguia um ritmo familiar, um ciclo de trabalho, família e comunidade, embora o burburinho da guerra já começasse a infiltrar-se em suas conversas. Muitos acreditavam que a capital, com sua importância simbólica, estaria a salvo, uma fortaleza inexpugnável contra a barbárie. Mas a onda de terror das forças japonesas imperialistas era implacável. À medida que o exército japonês avançava, cidades e vilarejos eram engolidos pela destruição. Relatos de atrocidades e violência desumana precediam sua chegada, espalhando pânico e desespero. Decisões militares e políticas tomadas em Tóquio selaram o destino de Nanquim. A estratégia japonesa era clara: quebrar a resistência chinesa através do terror e da aniquilação, começando pela capital. A queda de Xangai, a leste, já havia sido um presságio sombrio, e agora, Nanquim era o próximo alvo na mira dos invasores. O pânico tomou conta da cidade. Notícias da aproximação japonesa, carregadas de histórias de barbárie, se espalharam como um incêndio, transformando a vida cotidiana em um caos. Um êxodo desesperado de civis teve início. Famílias inteiras, com o que podiam carregar, tentavam fugir para o campo, buscando refúgio da iminente catástrofe. As estradas ficaram congestionadas com carroças, bicicletas e pessoas a pé, todos tentando escapar da sombra que se aproximava. Contudo, o tempo era escasso e as rotas de fuga limitadas. Em uma decisão calamitosa, os portões de Nanquim foram fechados, prendendo centenas de milhares de civis dentro dos muros da cidade. A promessa de uma zona de segurança, estabelecida por John Rabe e outros ocidentais, surgiu como um raio de esperança, um refúgio para aqueles que não puderam ou não quiseram fugir. Mas essa esperança era frágil, uma ilusão que logo se desvaneceria. O som distante de artilharia se tornou um rugido ensurdecedor. As defesas chinesas, já enfraquecidas e desorganizadas, cederam sob o ataque avassalador das forças japonesas imperialistas. A cidade, antes um símbolo de cultura e vida, transformou-se em uma armadilha. A inocência do povo de Nanquim se desfez em estilhaços, substituída por um terror gélido e paralisante. O pesadelo havia apenas começado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Com a queda da cidade, a escuridão desceu sobre Nanquim de uma forma que o povo de Nanquim jamais poderia ter imaginado. As forças japonesas imperialistas, que haviam prometido destruir todos os chineses, entraram na capital em 13 de dezembro de 1937 e com elas chegou uma onda de violência sistemática e desumanização sem precedentes.
Os primeiros atos de brutalidade não demoraram a surgir, marcando o início de uma das páginas mais sombrias da história humana. Não se tratava apenas de guerra. Era uma campanha de terror, cujo objetivo parecia ser aniquilar a dignidade e a própria existência do povo chinês. Histórias individuais de sofrimento começaram a se desenrolar, cada uma mais chocante que a anterior, pintando um quadro de horror inominável. Mulheres, de todas as idades, tornaram-se alvos de estupros brutais e sistemáticos, muitas vezes em público, diante de seus familiares, sem qualquer piedade ou respeito. Crianças, outrora correndo livremente pelas ruas, foram massacradas a sangue frio, algumas usadas para treinamento de baioneta. Idosos, que deveriam ser venerados, foram torturados e executados sem motivo aparente. A brutalidade era indiscriminada, atingindo todos os estratos da sociedade, transformando lares em cemitérios e ruas em rios de sangue. O ar de Nanquim, antes preenchido com os sons da vida cotidiana, agora ecoava com os gritos de desespero e o silêncio pesado da morte. Enquanto a barbárie se espalhava, a zona de segurança, estabelecida por John Rabe e outros ocidentais corajosos, tornou-se um frágil santuário no meio do inferno. Rabe, um empresário alemão, junto com outros missionários e médicos estrangeiros, arriscou a própria vida para proteger dezenas de milhares de civis chineses. Eles ergueram bandeiras de suas nações nas fronteiras da zona, na esperança de dissuadir os agressores. No entanto, a proteção era tênue e seus limites constantemente testados. Soldados japoneses invadiam a zona repetidamente, arrastando mulheres e homens para execuções sumárias ou estupros, desafiando abertamente a neutralidade e os esforços humanitários. A cada invasão, a esperança diminuía, e a fragilidade da vida humana se tornava ainda mais evidente. A luta desesperada para manter um vestígio de humanidade em meio ao caos era um testemunho da resiliência do espírito humano, mesmo quando cercado pela mais pura maldade. A desumanização atingiu níveis alarmantes e a violência escalou para proporções inimagináveis. Massacres em massa tornaram-se rotina. Corpos empilhados nas ruas, valas comuns improvisadas preenchidas com as vítimas, rios tingidos de vermelho. O estupro sistemático não era um acidente de guerra, mas uma tática deliberada para aterrorizar e quebrar o espírito da população. Torturas horríveis eram praticadas com uma crueldade sádica, transformando seres humanos em objetos de dor e humilhação. A lógica perversa da guerra, alimentada por um nacionalismo extremista e um racismo profundo, eliminou qualquer vestígio de compaixão. O povo de Nanquim foi reduzido a meros inimigos, prisioneiros de guerra ou escravos sexuais, despojados de sua humanidade. O silêncio, que se seguia aos gritos, e o terror, que se instalava nos olhos dos sobreviventes, tornaram-se os elementos dominantes da cidade. Não havia refúgio, nem paz, apenas a presença constante da morte e da crueldade. A amplitude e a sistematicidade dos horrores revelaram-se gradualmente para os poucos observadores estrangeiros e mais tarde para o mundo. Ficou claro que a barbárie não era um incidente isolado, fruto da indisciplina de alguns soldados, mas sim uma política deliberada, uma campanha de extermínio e terror sancionada, ou no mínimo tolerada, pelos altos escalões das forças japonesas imperialistas. A percepção de que a crueldade era uma política tornou o horror ainda mais profundo, deixando uma cicatriz indelével na história da humanidade. Após 6 semanas de horror indizível, as forças japonesas imperialistas finalmente retiraram-se de Nanquim, deixando para trás um cenário de devastação que desafiava a descrição. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, estava agora em ruínas, um monumento à dor e à crueldade humana. Cada rua, cada edifício,
Cada pedaço de terra carregava as cicatrizes de um massacre que ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas e deixou um impacto psicológico e físico incalculável nos sobreviventes. O povo de Nanquim, que escapara com vida, carregava em seus olhos o reflexo do inferno que testemunhara, uma ferida invisível que jamais cicatrizaria completamente. A cidade, outrora um símbolo de civilização, era agora um cemitério a céu aberto, um testemunho silencioso do abismo da barbárie. As primeiras tentativas de documentar os crimes começaram quase imediatamente, lideradas por John Hobb e outros ocidentais que haviam permanecido na cidade. Seus diários e relatórios, escritos sob perigo constante, tornaram-se as primeiras provas irrefutáveis da extensão das atrocidades. No entanto, a memória do massacre de Nanquim foi rapidamente obscurecida pela negação histórica, uma campanha sistemática para reescrever o passado e minimizar a escala dos eventos. As controvérsias surgiram, alimentadas por um nacionalismo revisionista que buscava apagar as manchas da história. Mas, apesar de todas as tentativas de esquecimento, a importância de lembrar permaneceu crucial. Lembrar não era apenas honrar as vítimas, mas também um ato de vigilância, uma forma de evitar que a história se repetisse. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a busca por justiça e reparação ganhou um novo impulso. Os tribunais de Tóquio foram estabelecidos para julgar os principais criminosos de guerra japoneses, e alguns dos responsáveis pelo massacre de Nanquim foram condenados por seus atos hediondos. No entanto, a justiça para o povo de Nanquim foi incompleta e, para muitos, tardia. A luta contínua das vítimas e sobreviventes do massacre e seus descendentes, por reconhecimento e desculpas formais do governo japonês, persiste até hoje. A complexidade da reconciliação entre as nações e o peso da história tornam essa busca árdua, mas essencial. O passado, quando não enfrentado, tem o poder de assombrar o presente e o futuro. O massacre de Nanquim permanece como um lembrete sombrio e pungente da crueldade humana e do que pode acontecer quando a desumanização e o ódio são permitidos a florescer. É um grito de alerta para a necessidade de vigilância constante contra a retórica que incita a violência e a guerra. A história de Nanquim nos força a confrontar a face mais escura da humanidade, mas também nos convida a refletir sobre a capacidade de resistência do espírito humano, a coragem daqueles que arriscaram tudo para proteger vidas e a resiliência dos sobreviventes. Não se trata apenas de um evento histórico distante. É uma lição viva, um eco que ressoa através do tempo, implorando para que nunca nos esqueçamos. Este legado nos impõe uma responsabilidade. A reafirmação da importância da memória e da educação é fundamental para que tais atrocidades jamais se repitam. Ao estudarmos Nanquim, não apenas honramos as memórias das centenas de milhares de vidas perdidas, mas também fortalecemos nossa própria humanidade. É através da compreensão do passado que podemos construir um futuro mais justo e compassivo, onde a vida humana é valorizada acima de tudo. E a paz não é apenas uma aspiração, mas uma realidade duradoura. Que a história de Nanquim seja um farol, iluminando os perigos da intolerância e guiando-nos para um caminho de respeito mútuo e coexistência.